Você já acordou com a sensação de que sua mente está dividida em 100 direções diferentes? Pensamentos que competem entre si, ideias que se conflitam, aquela sensação avassaladora de estar dentro de uma tempestade mental? Os maiores pensadores do século XX compreenderam algo que poucos conseguem assimilar completamente. A mente humana é como um espelho. Se você não limpa esse espelho todos os dias, ele acumula poeira, reflexos distorcidos e imagens confusas. Quando isso acontece, você não consegue enxergar a realidade com clareza e, consequentemente, não consegue agir com precisão. Este conteúdo vai revelar o método pouco conhecido que transformou pessoas comuns em realizadores extraordinários. Pessoas que começaram perdidas e confusas, mas que aprenderam a dominar o invisível, a governar seus próprios pensamentos e, como resultado, transformaram completamente suas vidas. O segredo não está no mundo externo. Ele nunca esteve. O segredo está em um único lugar: sua capacidade de pensar com clareza e agir com propósito. Antes de continuarmos, inscreva-se neste canal e ative as notificações. Aqui desvendamos os mistérios mentais dos grandes mestres, aqueles ensinamentos que foram guardados, testados e comprovados milhões de vezes. Ensinamentos que têm o poder de transformar completamente a forma como você vive, pensa e age no mundo. Agora, respire profundamente. Deixe de lado as distrações por alguns momentos. Permita que cada palavra deste conteúdo penetre sua consciência e reorganize suas prioridades internas. Vamos explorar juntos o caminho que leva do caos interior à clareza brilhante. O filósofo e autor que mudou a vida de milhões de pessoas tinha uma percepção muito clara sobre qual era o maior obstáculo para o sucesso humano. Não era a falta de dinheiro, não era a falta de oportunidades, não era nem mesmo a falta de talento. Era algo muito mais fundamental e invisível. Era a confusão mental. Aquela névoa que envolve a mente quando ela não tem direção. Aquela sensação de estar sempre muito ocupado, mas nunca avançando realmente. De pensar demais e agir de menos. De acordar cansado antes mesmo de começar. E a parte mais assustadora dessa realidade é que a maioria das pessoas vive nesse estado a vida toda, sem sequer perceber o que está acontecendo. Elas acordam de manhã e imediatamente pegam no celular. A mente se fragmenta em 10.000 pedaços diferentes. Mensagens, notificações, redes sociais, comparações, preocupações com o amanhã, remorsos sobre ontem. A mente, que deveria ser seu instrumento mais poderoso, se torna uma ferramenta que trabalha contra você mesmo. Esse estado de confusão mental foi batizado de ruído interior. É o caos de pensamentos desordenados que controlam o cérebro quando ele não recebe uma direção consciente e intencional. É como tentar pilotar um navio em meio a uma tempestade sem ter uma bússola. Você se move, sim, mas não tem ideia de para onde está indo. E o mundo moderno apenas intensificou esse problema dramaticamente. Cada notificação é uma corrente invisível que prende você ao caos. Cada comparação nas redes sociais o coloca em dúvida. Cada notícia alarmante alimenta a preocupação. Cada pessoa negativa com quem você convive transmite energia de escassez. E quanto mais você tenta lutar contra esse caos, sem entender sua origem, mais preso você fica. É como tentar sair de uma areia movediça lutando contra ela. Você apenas afunda mais profundamente. Mas existe uma verdade poderosa que foi descoberta por aqueles que realmente transformaram suas vidas. A confusão mental é apenas um sintoma. O sintoma de uma mente que perdeu seu comandante. O ser humano possui uma capacidade extraordinária. A capacidade de dirigir seus próprios pensamentos, de escolher conscientemente em que focar sua atenção, de determinar qual pensamento merece sua energia mental. Mas a maioria das pessoas nunca desenvolve essa habilidade. Em vez de escolher o que pensar, as pessoas reagem como marionetes às circunstâncias.
em vez de dominar a mente, são dominadas por ela. E isso cria uma ilusão extremamente perigosa. A ilusão de que o problema está lá fora, no mundo, nas outras pessoas, nas circunstâncias. Quando a verdade completa, é que o problema está sempre aqui dentro, na maneira como você organiza seus pensamentos. Imagine sua mente como um escritório. Cada pensamento é um funcionário. Quando você não assume seu papel de gerente, de diretor, cada funcionário faz exatamente o que quer. Um funcionário está falando sobre o passado, regurgitando culpa e remorso. Outro funcionário está gritando sobre o futuro, espalhando ansiedade e medo. Um terceiro funcionário está preocupado com o que outras pessoas estão pensando, alimentando insegurança. O resultado? Caos total, confusão generalizada, paralisia completa. Mas existe uma solução elegante e simples para esse problema. Ela começa com um ato único e poderoso. Você assumir o comando da sua própria mente. Isso significa observar seus pensamentos sem se perder neles. Significa compreender uma verdade fundamental. Você não é seus pensamentos. Você é aquele que pode reorganizar os pensamentos. Você é a consciência observadora. Você é o gerente do escritório, não um dos funcionários. O grande mestre que transformou tantas vidas aplicava esse princípio religiosamente todos os dias. Antes de começar seu dia, antes de checar qualquer mensagem, antes de entrar no caos do mundo, ele realizava o que chamava de reunião mental. Fechava os olhos e visualizava sua mente como um conselho corporativo. Chamava seus conselheiros imaginários, figuras que admirava, pessoas que representavam excelência e sabedoria, e refletia sobre qual conselho eles lhe dariam naquele dia, qual perspectiva eles ofereceriam, como eles enxergariam o desafio que estava diante dele. Isso era muito mais do que uma simples técnica de visualização. Era um ritual completo de clareza mental. Ele não começava o dia reagindo às circunstâncias externas. Ele começava o dia definindo conscientemente o comando de seus pensamentos. Ele escolhia sua perspectiva antes que as circunstâncias a escolhessem por ele. E aqui está o segredo que a maioria das pessoas nunca compreende. A clareza não aparece espontaneamente. Ela não vem gratuitamente. Ela é construída. Ela é cultivada. Ela é desenvolvida através da prática disciplinada e consistente. O mestre dizia algo que merecia ser gravado a fogo em cada mente. Quando a mente é disciplinada e direcionada propositalmente, ela se torna a ferramenta mais poderosa que existe no universo. Mas quando a mente é deixada ao acaso, quando não há direção clara, quando não há propósito definido, ela se torna uma máquina de autossabotagem. Ela se torna o seu próprio destruidor. Por isso, o primeiro passo de seu método extraordinário é extremamente simples, mas extraordinariamente poderoso. Você precisa identificar o ruído. Você precisa saber com precisão o que dentro de você está confundindo sua direção. Pode ser o medo, pode ser a dúvida, pode ser a indecisão crônica, pode ser a culpa pelos erros passados, pode ser a pressão por resultados imediatos. Cada um desses padrões mentais é uma âncora que o prende no lugar. E enquanto você não reconhecer suas próprias âncoras mentais, enquanto você não as identificar e nomeá-las, o navio da sua vida não vai se mover. Você vai estar preso no porto, observando os barcos de outras pessoas navegarem para destinos extraordinários. Por isso, o mestre insistia, com intensidade, em um conselho fundamental para a vida. Comece dominando o invisível. Domine aquilo que ninguém consegue ver. Seus pensamentos mais profundos, suas emoções verdadeiras, seus impulsos inconscientes. Porque é lá, nesse reino invisível, que nasce toda a clareza que você eventualmente verá refletida na realidade externa. Aquilo que você conseguir organizar internamente será refletido externamente. Ele acreditava profundamente que a mente é uma central de comando. Tudo que você experimenta no mundo físico começa primeiro como uma ideia, clara ou confusa,
dentro da sua consciência. Antes de haver ação, há pensamento. Antes de haver consequência, há padrão mental. Antes de haver realidade, há imaginação. Neste exato momento, faça uma pausa. Feche seus olhos se conseguir. E observe o seu interior com honestidade total. Há ruído aí? Há uma correria constante de pensamentos? Há vozes que dizem: você não é capaz disso, você não merece isso, você vai fracassar. Essas vozes não são você. Nunca foram. Elas são apenas ecos de um sistema mental que foi programado de forma desordenada. São os restos de velhas crenças, traumas antigos e programações que você herdou ou absorveu. Ele chamava esse estado de mente hipnotizada pelo ambiente. A mente que foi tão exposta a mensagens negativas que aceitou essas mensagens como verdade. E existe apenas um caminho para escapar desse estado: reconstruir o comando interno, reassumir conscientemente o controle da direção dos seus pensamentos. O caos mental é sempre um sinal de que você perdeu seu centro. Mas a clareza é a prova viva de que você o recuperou. A clareza é a evidência de que você está no comando novamente. O método extraordinário começa exatamente neste ponto. Quando você finalmente decide parar de reagir às circunstâncias e começa a direcionar conscientemente seus pensamentos. Quando você percebe que não precisa ser uma vítima de suas próprias ideias. Quando você compreende que tem agência, tem poder, tem responsabilidade e capacidade de escolha. O grande pensador que inspirou milhões compreendia algo que a maioria das pessoas luta para assimilar. O segredo para dominar a mente não está em adquirir mais conhecimento. Não está em ler mais livros ou assistir mais vídeos. O segredo está em organizar o conhecimento que você já possui, em colocar ordem no conhecimento caótico que já está dentro de você. Ele dizia que milhões de pessoas têm informação em abundância. Milhões têm acesso a conhecimento. Mas um número muito pequeno tem algo diferente. Tem direção clara. Tem propósito bem definido. E é exatamente isso que separa um sonhador confuso e frustrado de um realizador determinado que conquista seus objetivos. É a clareza de propósito. E é precisamente aqui que o método extraordinário realmente começa a tomar forma. Ele chamava esse processo de propósito definido. A ideia é simples, mas revolucionária. O caos mental que você está experimentando é apenas o reflexo de uma mente que ainda não escolheu um foco central claro. Uma mente que ainda está considerando múltiplas direções ao mesmo tempo. Uma mente que está dividida entre o que deseja, o que acha que deveria fazer e o que outras pessoas esperam dela. O primeiro passo verdadeiro do método é fazer uma escolha. É escolher um ponto fixo de direção mental. Um alvo único. Uma meta clara. Uma direção única para toda a sua energia mental se alinhar. Ele usava uma metáfora extraordinariamente poderosa para explicar como isso funciona. Imagine um raio de sol, um raio de luz atravessando uma lente. Quando aquele raio está espalhado, apenas disperso, ele oferece aquecimento leve. Mas quando esse mesmo raio passa através de uma lente, quando ele é focalizado em um único ponto, ele se torna tão intenso que consegue queimar através de qualquer coisa. A mente funciona exatamente de forma idêntica. Quando você define um propósito claro, algo específico, mensurável e emocionalmente forte, toda a sua energia mental começa a se alinhar naquela direção. Pensamentos que antes estavam em conflito e competição um com o outro, agora começam a cooperar. Ideias que se chocavam e criavam confusão agora se organizam harmoniosamente. É o nascimento da clareza real. É o início da verdadeira transformação. Mas o mestre também sabia algo crucial que não podia ser ignorado. Não bastava escolher um propósito intelectualmente. Não era suficiente apenas decidir mentalmente qual era sua meta. Era preciso imprimir esse propósito tão profundamente no subconsciente que ele se tornasse uma força automática, uma força constante, uma força inabalável que operava 24 horas por dia.
até mesmo enquanto você dormia. Por isso, ele desenvolveu uma técnica que poucos conhecem, uma técnica descrita detalhadamente em suas anotações pessoais mais privadas. Ele chamava de ritual da declaração diária. Todas as manhãs e todas as noites, ele repetia em voz alta sua meta principal, não silenciosamente, mas em voz alta para que seus ouvidos pudessem ouvir. E enquanto repetia, visualizava o resultado com todos os detalhes possíveis. Visualizava as cores, os sons, as sensações, a emoção de ter conquistado aquilo. Ele dizia que a repetição é o martelo que molda o ferro da mente. Quanto mais você bate, mais o ferro se molda. E quanto mais forte o impacto emocional durante essa repetição, mais rápido o subconsciente se reorganiza completamente em direção àquilo que está sendo afirmado. Esse método parece simples na superfície, quase simples demais, mas é profundamente poderoso em seus efeitos. O mestre afirmava que, ao repetir uma ideia clara com fé genuína, você literally instala uma nova frequência mental. Toda a realidade começa a se reorganizar para responder a essa nova vibração que você está emitindo. Ele observou isso pessoalmente em dezenas e dezenas de milionários e pessoas extraordinárias de sua época. Todos compartilhavam características semelhantes. Um foco único absoluto. Uma meta cristalina e bem definida. Uma fé inabalável em sua realização. Não importava quanto tempo demorasse. Não importavam os obstáculos. Não importavam os críticos. A mente deles estava programada, verdadeiramente programada para vencer. Era inevitável que venceriam. O segundo passo do método extraordinário é algo que ele chamava de silêncio mental consciente. Ele sabia que a mente barulhenta, aquela mente repleta de pensamentos contraditórios e preocupações, nunca consegue ouvir a sua própria sabedoria interior. Por isso ele criava períodos diários dedicados à introspecção profunda. Desconectava-se completamente do mundo, desligava o telefone, fechava os olhos e praticava o que ele chamava de autoanálise criativa. Um estado de completo silêncio interior combinado com questionamento inteligente. Nesse estado profundo de silêncio, ele se fazia perguntas simples, mas extraordinariamente poderosas. O que eu realmente quero? Sem as influências externas, sem o que outras pessoas esperam. O que está me impedindo neste momento? Qual é o próximo passo que eu posso dar hoje que me aproximaria de minha meta principal? E então, em profundo silêncio, esperava que as respostas surgissem do fundo da sua consciência. Ele acreditava profundamente que as respostas mais valiosas não vêm do intelecto racional. Elas não vêm do pensamento lógico. Elas vêm daquela parte silenciosa da mente, do subconsciente, da intuição, daquilo que você poderia chamar de sabedoria interior. E aqui está o interessante. A ciência moderna, a neurociência contemporânea, está confirmando exatamente aquilo que ele descobriu através da prática e observação. Estudos científicos mostram que quando você pratica silêncio verdadeiro, quando reduz o ruído mental, ocorre uma redução do ruído neural no cérebro. Isso amplia a clareza cognitiva, permite que ideias dispersas se conectem de forma muito mais eficiente. Criatividade aumenta, sabedoria emerge. O mestre descobriu isso décadas antes que a ciência o confirmasse. Ele dizia que o silêncio é o laboratório do pensamento. É o lugar onde ideias brutas e confusas se transformam em visões nítidas e brilhantes. É onde a confusão se torna clareza. Portanto, o método dele unia dois elementos que parecem opostos, mas que são perfeitamente complementares: declaração com emoção pura e silêncio com propósito definido. Um elemento direciona a mente, o outro a purifica. Um fornece direção, o outro remove o ruído. Juntos, eles criam transformação completa. O terceiro passo é o que ele chamava de alinhamento emocional. Ele afirmava com convicção que a mente e o coração devem vibrar exatamente na mesma direção.
ou o universo não responde. De nada adianta afirmar mentalmente que você deseja riqueza enquanto sentir medo e escassez no fundo do seu ser. De nada adianta desejar sucesso enquanto sente medo do fracasso. De nada adianta visualizar uma vida extraordinária enquanto internamente acredita que não merece. A clareza mental não é apenas uma questão racional e intelectual. Ela é profundamente vibracional. É quando aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz estão em perfeita harmonia e sincronização. Nesse estado, dizia ele, as forças invisíveis começam a conspirar literalmente a seu favor. Para atingir esse estado de alinhamento, ele desenvolveu uma técnica que ele chamava de emoção intencional. Ao repetir suas afirmações e visualizações, ele se esforçava com toda a sua energia para sentir a emoção de já ter conquistado aquilo que desejava. Não era apenas imaginação vaga, era sentimento intenso e vívido. Ele compreendeu algo que a neurociência moderna confirma. O cérebro não faz distinção clara entre aquilo que é real e aquilo que é intensamente imaginado com emoção. Quando você revive mentalmente o resultado com emoção verdadeira, seu corpo, suas ações, suas decisões e seus comportamentos se ajustam automaticamente. Você começa a se comportar como a pessoa que já conquistou o seu objetivo. E comportamentos diferentes geram resultados diferentes. Mas há um aspecto do método que é ainda mais oculto, ainda menos compreendido por aqueles que estudam seus ensinamentos. Ele chamava de transmutação mental. Era uma ideia revolucionária para a época. Ele acreditava profundamente que toda energia emocional, até mesmo as emoções negativas como medo, raiva e dúvida, podem ser convertidas em poder criativo puro. Quando você sente algo com intensidade, essa energia é real. Essa energia precisa ir para algum lugar, precisa ter uma direção e um destino. Se você despeja essa energia intensa em preocupação crônica, ela se transforma em ansiedade debilitante. Se você a desperdiça em raiva sem propósito, ela consome você por dentro. Se você a canaliza conscientemente para seu propósito central, ela se transforma em uma força criativa extraordinária. A diferença entre confusão e clareza, ele dizia, é apenas o destino final da energia emocional. Para onde você direciona aquela força? Por isso ele insistia em um conselho que deveria ser ouvido por todo ser humano. Nunca lute contra o caos. Use-o como combustível. Quando sua mente está cheia de pensamentos contraditórios e energia confusa, não fuja daquilo. Não tente reprimir. Observe-o. Respire profundamente e escolha um foco central. Redirecione aquela energia. Assim como um maestro em uma orquestra consegue pegar uma multidão barulhenta de músicos e transformá-los em uma sinfonia bela e harmoniosa, você aprende a reorganizar o ruído interno até que ele se transforme em harmonia completa. Você aprende a dançar com o caos em vez de fugir dele. Esse é o coração verdadeiro do método extraordinário. É a transformação do caos em clareza. É a conversão da energia bruta e desorganizada da mente em direção consciente e propósito definido. É quando você percebe uma verdade fundamental. A confusão nunca foi seu verdadeiro inimigo. Ela sempre foi um convite para se tornar o comandante verdadeiro do seu próprio pensamento, para deixar de ser um passageiro das circunstâncias e se tornar o piloto da sua vida. O mestre acreditava que a mente humana era fundamentalmente como um campo fértil. Assim como um fazendeiro planta sementes em solo fértil, você está constantemente plantando sementes na sua mente. Cada pensamento é uma semente. Cada palavra que você diz é uma semente. Cada emoção que você alimenta é uma semente. Algumas sementes florescem em sucesso extraordinário. Outras florescem em fracasso e sofrimento. Tudo depende de quem está plantando e de como essas sementes estão sendo nutridas. Ele dizia algo que é fundamental para entender sua filosofia completa. Você não colhe aquilo que deseja. Você colhe aquilo que acredita. Essa é a lei da mente.
Você atrai aquilo que está sintonizado. Você se torna aquilo que pensa consistentemente. E é por isso que reprogramar a mente completamente é o ponto central de toda a sua filosofia de vida. O objetivo é mudar a programação interna para que você possa mudar completamente o destino externo. Ele chamava isso de código mental da prosperidade. Era uma sequência de princípios específicos que, quando aplicados com disciplina verdadeira, transformam completamente a estrutura inteira do pensamento humano e, consequentemente, a vida. O primeiro princípio desse código é a substituição consciente de pensamentos. Ele afirmava algo que a psicologia moderna confirma. O cérebro não consegue simplesmente parar de pensar em algo negativo. A mente não funciona por subtração. Você não consegue remover um pensamento pelo vazio. Você consegue apenas trocar a frequência. Ele dizia que o pensamento é como o ar que respiramos. Não é possível remover o ar dos pulmões criando vácuo. É preciso trocá-lo por ar novo. Da mesma forma, quando uma ideia destrutiva surge na sua mente, você não tenta suprimi-la ou ignorá-la. Você a substitui imediatamente por uma ideia construtiva e positiva. Você escolhe conscientemente qual será seu próximo pensamento. Essa simples prática, repetida dezenas de vezes durante cada dia, muda profundamente o padrão vibracional da sua mente. É o início verdadeiro da reprogramação. É a transformação de reações automáticas em escolhas conscientes e deliberadas. É recuperar o poder que você sempre teve, mas que havia delegado às circunstâncias. O segundo princípio é o que ele chamava de autodiálogo criativo. Ele descobriu através de sua análise profunda que a voz mais influente de todo o universo é aquela voz que fala dentro da sua própria cabeça. É aquela conversa que você tem consigo mesmo, constantemente, todo dia. E, infelizmente, para a maioria das pessoas, esse diálogo interno é uma transmissão constante de sabotagem. Não sou bom o bastante. Isso vai dar errado. É muito tarde para mim. Eu não mereço isso. Não tenho talento suficiente. Outras pessoas conseguem, mas eu não. Ele chamava isso de hipnose negativa. A mente está hipnotizada por uma sugestão negativa constante. A solução é revolucionária e simples. Você substitui aquela voz por uma nova narrativa completamente. Você muda o roteiro. Ele dizia algo que é profundamente verdadeiro. Fale com sua mente como um mestre fala com seu discípulo. Com autoridade, com clareza, com confiança, com amor. Ele mesmo gravava suas afirmações em voz alta e as ouvia repetidamente até que seu subconsciente aceitasse aquela nova realidade como verdade absoluta. Ele compreendeu algo fundamental. O cérebro aprende através de dois mecanismos poderosos: através da repetição e através da emoção. Quanto mais vezes você repete algo com intensidade emocional, mais rápido aquilo se torna verdade para seu subconsciente. E Hill usava ambos os mecanismos como armas de transformação pessoal. O terceiro princípio é a visualização dirigida. Hill afirmava algo que você já deve ter ouvido, mas que merecia ser entendido profundamente. Tudo que existe no mundo físico antes existiu como uma imagem clara na mente de alguém. A ponte que você atravessa, a cidade onde você mora, o império que algum empresário construiu, o relacionamento que alguém tem. Tudo começou como uma imagem mental clara, como uma visão, como uma ideia. Ele acreditava profundamente que a mente não cria aquilo que você meramente deseja de forma vaga. A mente cria aquilo que você visualiza com convicção absoluta, aquilo que você vê internamente com tanta clareza que parece real, aquilo que você sente como se já estivesse acontecendo. Por isso, todas as manhãs, ele fechava os olhos e via sua meta já realizada, não como um sonho distante no futuro, mas como uma lembrança antecipada, como algo que já tinha acontecido. Ele via os detalhes específicos, os sons, as cores, as sensações. Ele sentia as emoções. Ele observava a si mesmo vivendo aquele resultado.
Ele não era um observador distante, era um participante vívido. A ciência moderna chama isso de ensaio mental. Estudos de neurociência mostram que quando você visualiza algo vividamente, o seu cérebro ativa exatamente as mesmas áreas neurais que seriam ativadas se você estivesse experimentando aquilo de verdade. É como um treinamento para o seu sistema nervoso. É como você estivesse praticando o sucesso. Hill descobriu isso intuitivamente décadas antes que a ciência o confirmasse através de equipamentos sofisticados. Ele compreendia que a mente se transforma naquilo que imagina com emoção verdadeira e fé inabalável. Portanto, se você imagina fracasso, sua mente se programa para fracassar. Se você imagina sucesso, sua mente se programa para suceder. O quarto princípio é a purificação dos estímulos externos. Hill alertava sobre algo que é ainda mais importante nos dias de hoje do que era em sua época. A mente é profundamente moldada pelos 5 sentidos. Aquilo que você lê todos os dias, aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, aquelas pessoas com quem você convive. Tudo isso forma o solo fértil ou infértil, onde suas ideias e seus sonhos crescem. Ele dizia algo que deveria ser uma regra de vida. Você se torna o resultado direto das conversas que tem e dos pensamentos que você escolhe aceitar. Portanto, se você está vivendo cercado por pessimismo crônico, por medo contagioso e por fofoca venenosa, não é uma coincidência que você se sinta drenado emocionalmente. Hill recomendava um ato deliberado de proteção mental. Criar conscientemente um ambiente de estímulos seletivos. Ler livros que elevam sua consciência. Ouvir vozes que inspiram e motivam. Estar perto de pessoas que vibram em crescimento e positividade. Isso não é fuga da realidade. Isso é nutrição mental estratégica. O subconsciente absorve tudo aquilo que está ao seu redor. E aquilo que o subconsciente absorve, ele eventualmente reproduz em seus pensamentos, palavras, ações e resultados. Você se torna aquilo que sua mente absorve regularmente. O quinto princípio é o que Hill chamava de autoimagem triunfante. Ele acreditava que o subconsciente atua como um espelho perfeito. Você nunca consegue agir além da imagem que tem de si mesmo. Se acredita ser pequeno, limitado e incapaz, suas ações se encolhem. Se acredita ser capaz, brilhante e merecedor, suas decisões se expandem naturalmente. Por isso, Hill ensinava a reconstruir completamente a autoimagem através de repetições e afirmações internas. Sou um criador de valor. Sou disciplinado e focado. Sou guiado por uma força maior. Não são palavras mágicas vazias. Não são afirmações coxas. São comandos mentais. São programações diretas. Com o tempo, o subconsciente aceita essa nova identidade e passa a moldar seus comportamentos, suas decisões, suas escolhas e as oportunidades que você atrai de acordo com ela. Hill dizia algo que resume tudo. O mundo externo é apenas um reflexo perfeito da autoimagem interna. Mude internamente e o externo se ajusta automaticamente. Mas o código secreto de Hill ia ainda mais fundo, muito mais fundo. Ele acreditava que a mente subconsciente é o canal verdadeiro entre o homem e aquilo que ele chamava de inteligência infinita. Quando sua mente está genuinamente limpa, quando está focada e emocionalmente alinhada com seu propósito, você se conecta a uma fonte de sabedoria superior, algo que transcende a lógica, algo que não pode ser explicado completamente, mas que pode ser profundamente sentido. Ideias começam a surgir do nada, como se viessem de um lugar que você não consegue identificar. Sincronicidades aparecem e parecem milagres. Caminhos improváveis se abrem diante de você. Pessoas aparecem no momento certo. Recursos chegam quando necessários. Hill via isso acontecer repetidamente entre os grandes realizadores que estudava. Eles falavam sobre intuição. Eles falavam sobre sorte. Mas Hill sabia que não era sorte. Era a mente operando em perfeita harmonia com o universo.
Ele chamava esse estado de harmonia espiritual da mente. Era o momento em que o homem deixava de lutar contra o mundo com violência e começava a colaborar com ele graciosamente. Reprogramar a mente, portanto, é muito mais do que pensar positivo. Muito mais profundo do que simples pensamento positivo. É um processo completo de reconstrução da estrutura inteira do seu ser mental. É apagar os velhos padrões que se formaram do medo crônico, da dúvida persistente e da escassez mental, e substituí-los completamente por novas ordens mentais que se baseiam em fé verdadeira, em direção clara e em propósito bem definido. Hill dizia algo que resume sua filosofia completamente. O ser humano se torna aquilo que pensa, mas apenas quando pensa com clareza absoluta. Portanto, ele insistia em 3 hábitos diários, que devem ser praticados religiosamente. Refletir com propósito sobre sua vida. Repetir com emoção pura suas afirmações e metas. E agir com fé nos pequenos passos que vai dar hoje. Essa tríade poderosa, quando aplicada com constância inabalável dia após dia e mês após mês, reconfigura completamente a estrutura inteira da mente. Ela reorganiza os circuitos neurais. Ela muda as frequências vibracionais. Ela transforma completamente quem você é. E quando essa reprogramação profunda finalmente acontece, algo extraordinário e mágico começa a surgir em sua vida. O silêncio interior toma conta. O ruído mental confuso desaparece. O medo perde seu poder. O foco se acende como uma chama. E aquilo que antes era confusão e caos se transforma completamente em direção clara e propósito brilhante. Hill chamava esse estado de consciência criadora. Era o momento em que a mente deixava de ser um campo de batalha interno de conflitos e se tornava o trono do comando, o lugar onde você governa com consciência e autoridade verdadeira. É aqui que você finalmente percebe uma verdade que muda tudo. O verdadeiro poder nunca esteve fora de você, nunca esteve nas circunstâncias, nunca esteve em outras pessoas. Ele sempre esteve dentro, esperando por alguém disposto a reorganizá-lo com clareza profunda, disciplina de ferro e fé inabalável que não se abala por nada. Dominar a mente é, portanto, o maior ato de liberdade verdadeira que um ser humano pode conquistar em sua vida. É mais importante que dinheiro. É mais importante que poder. É mais importante que reconhecimento. Porque quando você domina a mente, todo o resto segue naturalmente. Hill resumiu sua filosofia inteira em uma frase que ecoa como uma verdade eterna através dos séculos. A confusão é sempre o preço que você paga pela falta de propósito claro. A clareza é a recompensa suprema de quem decide finalmente pensar por conta própria. A clareza é o começo. Mas o verdadeiro poder surge quando ela se transforma em ação deliberada e focada. Napoleon Hill acreditava profundamente que o conhecimento por si só não tem valor nenhum. Conhecimento é apenas potencial. Conhecimento só tem valor real quando é organizado cuidadosamente e direcionado propositalmente para um fim específico. Quando está a serviço de um propósito bem definido. Não adianta ter uma mente clara se você não agir com propósito. A confusão que o prendia antes era feita de dúvidas múltiplas. Agora, o desafio é completamente diferente. Agora o desafio é agir com direção clara. E é precisamente aqui que muitas pessoas começam a tropeçar novamente. Quando finalmente entendem o que realmente querem, quando finalmente têm clareza, deixam o medo da execução tomar controle novamente. Esperam que tudo seja perfeito antes de começar. Querem garantias, querem certeza total, querem que as condições sejam ideais. Mas Hill foi direto e honesto sobre isso. A perfeição é inimiga mortal da ação. A pessoa que espera pelo momento certo nunca começa, nunca age, nunca muda. O segredo é agir com aquilo que você tem no momento exato em que você está. Agir agora. Não amanhã. Agora. Não quando tudo estiver perfeito. Pense nisso profundamente. A clareza mental sem movimento se transforma em estagnação.
É como ter um carro perfeito, mas nunca sair da garagem. É como ter um mapa, mas nunca viajar. É potencial não realizado. Hill ensinava que o universo responde à energia da decisão deliberada. O universo responde à ação. O universo não responde à hesitação. O universo não responde à indecisão. Cada pensamento organizado, quando acompanhado de uma ação concreta e real, cria um impulso invisível que começa a mover oportunidades em sua direção. É como você está enviando um sinal para o universo. Estou pronto. Estou agindo. Estou decidido. E é por isso que as pessoas mais realizadas que caminham pela Terra não são aquelas que têm todas as respostas. Não são aquelas que entendem tudo teoricamente. São aquelas que transformam cada pequena certeza em um passo concreto e real. São aquelas que se permitem aprender pelo caminho, que ajustam conforme avançam. Hill chamava isso de fusão perfeita entre pensamento e propósito. Era o ponto crítico em que o ser humano comum se tornava extraordinário. Era quando você não apenas pensava bem, mas agia bem. Quando cada ação se tornava uma extensão natural da sua clareza interior. Quando não havia separação entre o que você sabia e o que você fazia. Portanto, aqui está o seu desafio a partir de agora. Organize sua mente todas as manhãs, antes de qualquer coisa. Antes de olhar para o celular. Antes de verificar mensagens. Antes de qualquer distração. Faça uma única pergunta poderosa a si mesmo. Qual é a minha prioridade absoluta hoje? Isso é clareza aplicada. Isso é intenção definida. E ao anoitecer, antes de dormir, faça outra pergunta fundamental. Eu agi conforme meu propósito hoje? Eu mantive meu foco? Isso é poder consciente. Isso é autoavaliação honesta. Se você fizer isso consistentemente por 21 dias, você começará a ver exatamente aquilo que Hill estava querendo dizer quando falava sobre dominar a mente, é dominar a vida inteira. Vai começar a perceber que o caos externo, aquelas circunstâncias malucas do mundo, deixam de te afetar verdadeiramente. Porque dentro de você existe uma ordem sólida, uma estrutura interna de clareza. E quando sua mente está realmente ordenada e focada, o mundo todo se reorganiza ao seu redor. As pessoas começam a responder diferente para você. As oportunidades parecem aparecer. Os recursos chegam. Não é magia. É você finalmente emitindo uma frequência diferente. É você operando de um estado diferente de consciência. E o mundo inteiro responde a isso. Hill não apenas revelou segredos sobre o sucesso humano. Ele mostrou o mapa completo para transformar confusão em clareza e clareza em poder real. Ele mostrou como mudar não apenas seus resultados, mas toda a sua vida. Tudo começa dentro de você. Não é sobre o mundo externo ser mais calmo ou mais cooperativo. É sobre você ser mais centrado internamente. É sobre você dominar o seu próprio reino mental. Se este conteúdo tocou algo em você, se despertou algo que estava adormecido, inscreva-se neste canal agora, porque aqui nós exploramos continuamente os ensinamentos ocultos dos maiores mestres da mente e da prosperidade. Aqui revelamos os segredos que transformam vidas comuns em vidas extraordinárias. Aqui você aprende a governar a si mesmo antes de tentar governar o mundo. E lembre-se disso sempre. O caos nunca foi seu inimigo verdadeiro. O caos é apenas um convite. Um convite para a ordem maior. Um convite para assumir o comando da sua própria mente. A clareza é o caminho verdadeiro, mas a ação é o poder. A ação é o selo que transforma potencial em realidade. E essa realidade extraordinária que você pode criar está esperando por você agora.